Ok, então vamos começar. Como devem saber, isto é um projeto de Transportes Metropolitanos de Lisboa, um estudo que eles pediram no Instituto Superior Técnico, e que eu e o professor Filipe Moura e também o Robin Lovelace, da Universidade de Leeds, tivemos a desenvolver para um caso de estudo mesmo da área metropolitana de Lisboa. Só relembrar os objetivos do projeto. Aqui penso que vocês também já tenham algumas noções do que é. Já foram explorar o site, já foram se calhar, ler algumas coisas. E portanto também não me vou alongar muito sobre isso, mas vou só relembrar algumas coisas para que depois não sejam mal interpretadas. E depois vamos ter uma parte mais prática de como é que se lê os resultados, como é que se lê os mapas, como é que se descarrega os dados, e um software sobre informação geográfica, etc. Então, só para dar um enquadramento, o BICLAR tem como objetivo ser uma ferramenta de apoio à decisão e ao planeamento de redes cicláveis, com declínio para a área metropolitana de Lisboa e depois para cada município. Ou seja, a ideia é apoiar não só os municípios a planear a sua rede ciclável, mas também uma escala mais metropolitana, ver quais é que são a rede prioritária potencial que poderia ser elaborada, sempre numa lógica de prioridade, ou seja, de o que é mais benéfico, o que é que traz mais ciclistas com menos intervenção. Portanto, aquelas vias que provavelmente têm maior potencial de utilização e que, se nós apostarmos ali os fundos públicos, poderão trazer resultados mais rapidamente, porque servem de facto as viagens que são realizadas. Portanto, a identificação, portanto, no fundo, esta ferramenta o que faz é identificar quais é que são essas rotas e percursos com maior potencial de utilização da bicicleta, em função das metas estabelecidas e dos cenários que nós depois consideramos em articulação com o TML, e baseado num método simples, que é o Propensity to Cycle Tool, que no fundo o que diz é, ok, nós temos 2.000 pessoas a vir de A para B e dessas apenas 5 utilizam bicicleta. Se a nossa meta é chegar aos 10%, então temos que ter 200 pessoas a ir de A para B. Não é? Pronto, e esse aí é o potencial que nós consideramos. Não quer dizer já não quer dizer que se nós fizermos uma intervenção naquele segmento ou naquela rua, que venham de facto essas 200 pessoas, não é? Uma coisa que leva tempo e que precisa de outros tipos de investimento, como vocês bem sabem, não é apenas a infraestrutura, são todas outras coisas. Mas o potencial para chegar a essa meta seria esse número, e é esta simplificação matemática que nós nos baseamos para fazer este BICLAR. Isto não é também um estudo de procura, não diz que em 2030 estarão 1 milhão de pessoas a usar a bicicleta, diz apenas onde é que são os sítios que, para esta conta simples, teriam então maior potencial de trazer pessoas a usar a bicicleta, visto que também provavelmente são viagens realizadas em automóvel, e o NMAC define isso, que tem de haver uma transferência direta do automóvel para a bicicleta, e também, por sua vez, são viagens curtas e realizáveis em bicicleta. Portanto, são aquelas que são passíveis de ser transferidas para a bicicleta. Uma das coisas que nós nos propusemos também à TML é que isto seriam, os resultados deste estudo seriam logo públicos, seriam disponíveis para todas as pessoas usarem, não ser apenas uma ferramenta de consumo interno para os municípios, mas de ser também para a sociedade civil, para qualquer pessoa em casa poder usar e fazer o que entender. Ser também acessível em qualquer computador, sem precisar de nenhum programa, nenhuma software com uma licença especial. Não, ser mesmo uma coisa que fosse sem qualquer barreira. E também que os resultados fossem fáceis de entender, ou pelo menos mais intuitivos para precisamente qualquer leigo, qualquer pessoa que não seja expert
em sistemas de informação geográfica, conseguir perceber o que é que se está a dizer quando temos estes resultados. E daí também todo o nosso trabalho foi desenvolvido não só com ferramentas de open source, mas também publicamos sempre, está publicado o código aberto da ferramenta, por uma questão também de transparência dos métodos utilizados. Então, passando aos cenários que consideramos para o Biclar, eles foram decididos em articulação com a HTML, tiveram outros em cima da mesa, mas estes foram os 3 que foram escolhidos. O cenário básico é aquele a partir do qual nós queremos passar a ter algum nível de alteração, portanto o potencial da bicicleta, é quando passamos desse cenário base para um destes cenários. Sendo que o cenário base refere-se à base de dados, que é o melhor inquérito à mobilidade que temos neste momento, são os melhores dados que temos, apesar de serem dados pré-pandemia, e são de final de 2017 e início de 2018, também numa altura que é inverno, enfim, as pessoas quando reportam as suas viagens no inquérito à mobilidade, também há que ter em conta que muitas se calhar poderiam estar a fazer aquelas viagens em bicicleta, mas pronto, em todo o caso são os melhores dados que temos e se calhar até são melhores que os dados dos censos. Portanto, passando aos 3 cenários, temos o primeiro cenário que considera todas as viagens até 5 km e que são passíveis de realizar em bicicleta. Portanto, este é um cenário um bocadinho mais conservador, se calhar será o mais adequado para municípios que ainda estejam a iniciar o planeamento da sua rede ciclável e que também têm algumas questões de como transmitir à sua população. Pronto, se calhar estas viagens pode-se fazer de bicicleta, são curtas e são fazíveis. O cenário 2, já assistindo um bocadinho, abrange todas as viagens até 10 km que podem ser em bicicleta. Isto numa perspectiva de utilização de bicicleta elétrica, e não só podemos pensar em políticas públicas de promoção de incentivo à compra de bicicletas elétricas, nós já poderíamos então ter uma maior abrangência de viagens e também de menores de idades se tal intervenção acontecer. E por fim, o último cenário, que é o cenário 3, que é o cenário de intermodalidade. Portanto, o que nós consideramos é que a bicicleta pode ser usada como complemento a um transporte público de massa e que a primeira e última milha ou a última parte da viagem é realizada em bicicleta. Portanto, até um máximo de 5 km. Nós consideramos também isto porque pareceu-nos mais realista uma pessoa estar disponível para fazer 2, 3 km de bicicleta até uma estação de comboio, depois apanhar o comboio, depois fazer mais 2 a 3 km, do que fazer 10 km numa ponta, depois mais um autocarro, ferro e depois outros 10 km. Portanto, também quisemos tornar isto um bocadinho mais conservador. Pronto, e são estes os 3 cenários que vão aparecer sempre depois na ferramenta. E lá está, a diferença de pessoas que utilizavam a bicicleta em 2018 para os resultados que nós estimamos que são esse potencial, é então o potencial ciclável das viagens em bicicleta. Portanto, também como vocês sabem, há uma estratégia nacional para a mobilidade ativa e ciclável e que define que em 2025 4% das viagens em meio urbano deverão ser realizadas em bicicleta e 10% em 2030. E para além disso define que estas viagens em bicicleta deverão resultar exclusivamente da transferência do automóvel privado, portanto reduzir as viagens em automóvel. Portanto, nós para cada um destes 3 cenários temos sempre as 2 metas estabelecidas. O cenário 1, viagens até 5 km, com a meta de 4% e com a meta de 10%. O cenário 2, 4% e 10%. E o cenário 3, igualmente. Porquê é que nós também definimos viagens no cenário 1 e 2 até 5 e 10 km? Também porque na área metropolitana de Lisboa a maior parte das viagens está concentrada até aos 10 km. Temos um grande pico muito inferior aos 5 km, que são muitas viagens são realizadas em automóvel, portanto até 5 km temos já mais do que 1 milhão de viagens que são realizadas diariamente. E pronto, e até 10 km temos já mais de 2 milhões de viagens realizadas diariamente em automóvel.
Portanto, é aqui que também temos um maior potencial de transferência de viagens. Depois, em relação às viagens em bicicleta, este também se não é base, é o que temos, ou o que tínhamos pré-pandemia. Atualmente agora, como também sabemos, a utilização da bicicleta cresceu muito entre 2017 e 2023. Também temos que a maior parte das viagens eram realizadas até 5 km, e depois também temos aqui uma bossa dos 10 km. E depois temos também algumas viagens com mais de 15 km. Só para lembrar que o IMOB e as viagens que o IMOB considera e que nós também consideramos para tudo isto, não são só viagens casa-tela, são todas. Portanto, desde sair de casa para ir levar alguém à escola, para depois voltar e depois ir almoçar e depois ir dar um passeio de fim de tarde de 10 km e depois ainda ir passear o cão. Tudo isso são viagens do IMOB e tudo isso tem uma distância. Portanto, é normal aparecerem aqui viagens muito superiores a 15 km, por exemplo, porque essas também foram capturadas pelo internet. E agora, vendo então o que é que significaria ter estes cenários, estas metas efetivamente atingidas do NMAC, portanto estamos a falar também para atingir os 4%, que vão tirar viagens ao automóvel, estamos a falar de ter mesmo muitas viagens até aos 5 km e depois até aos 10 km e ainda muito mais. Aquela linha preta que nós estávamos a ver anteriormente, agora aparece aqui muito achatada em baixo. E isto aqui são as 25 mil viagens do IMOB, dentro das 5,3 milhões de viagens realizadas diariamente na área metropolitana de Lisboa. Por exemplo, a meta de 4% já estamos a falar de ter a 212 mil viagens por dia. E a meta de 10% estamos a falar de 530 mil viagens por dia. Eu não sei se quando definiram estas estratégias, se fizeram estas contas, não é? Estamos a falar mesmo de muitas viagens comparativamente ao que há atualmente, ou ao que havia em 2018. E, portanto, quando nós estamos a pensar nas viagens até 5 km, estamos a considerar um potencial de 89 mil viagens para 4%, 239 mil para 10%, e depois até aos 10 km um bocadinho mais, 141 mil, 378 mil. Como podem ver, estas curvas traçadas são cumulativas das viagens. A partir dos 10 km acaba por não haver muitos ganhos são muito marginais. Portanto, é aqui que realmente está concentrado o core, de onde se pode ir buscar realmente muitas viagens plausíveis serem realizadas em bicicleta. Como resultados esperados, temos então mapas, não é? Com a identificação de ruas, de segmentos, de troços da via, que têm um maior potencial de transferência modal. Lá está, é o potencial da transferência modal, não é que se nós pusermos em ciclovia, amanhã vão ter ali aquele número de pessoas a circular de bicicleta. E também foi calculado todos os benefícios socioambientais para esta estimativa em comparação com o cenário base. Portanto, se nós temos 25 mil pessoas a usar a bicicleta naquele momento, no momento a seguir, se temos 200 mil, então quais é que são os benefícios socioeconómicos? E são estimados em 3 vertentes. Uma vertente social, de saúde, sinistralidade e exposição a gases poluentes, componente ambiental, da redução de emissões de gases com efeito de estufa e outros gases poluentes, e a avaliação monetária dos benefícios do social e do ambiental. Pronto, métodos e considerações de metodologias e decisões que tivemos de tomar para esta ferramenta. Isto envolveu várias etapas, uma delas que foi bastante demorada foi de recolha da informação base, sistematização da informação base. Por exemplo, nós fizemos o levantamento de toda a rede ciclável existente na área metropolitana de Lisboa. Isto envolveu pedir aos 18 municípios que nos enviassem toda a informação existente. Também fizemos o levantamento de toda a rede planeada. Nós demos formação aos 18 municípios para introduzir toda a sua rede ciclável existente no OpenStreetMap. Nós incluímos toda a rede ciclável existente e pedimos aos municípios para continuarem a incluir tudo o que viesse de novo. Portanto, isto foi em junho de 2022
Portanto, é normal que também nos resultados que depois nos apareçam possa, entretanto, ter surgido uma nova ciclovia que ainda não aparece lá, mas que ela, à partida, já estará no OpenStreetMap. E também de uniformização dos dados de transporte públicos, todas as operadoras da área metropolitana que nós utilizamos aqui. Outra etapa foi também relativamente às viagens, às origens e destinos das viagens. Portanto, mais uma vez nós usamos o inquérito da mobilidade, que é válido estatisticamente numa escala que o próprio INE define, que são as zonas, que são conjuntos de freguesia. Como nós aqui estamos a usar uma escala de viagens entre freguesias e dentro da freguesia, tínhamos de validar que isto era estatisticamente aceitável, e realmente tem um erro muito, muito pequeno, inferior a 2% na maior parte das 118 freguesias. Fizemos também outro trabalho, e esse também deu origem a outros estudos, foi um método de desagregação das origens e destinos das viagens. Portanto, o que é isto? A matriz de origens e destinos que este inquérito da mobilidade recolhe diz que da freguesia 1 para a freguesia 2 vão não sei quantas viagens. Nós sabemos que as viagens em modos ativos, portanto a pé e bicicleta, muitas vezes ocorrem dentro da própria freguesia. Portanto, por um lado, não fazia muito sentido descartar as viagens que só ocorrem dentro da própria freguesia. Nós teríamos de arranjar uma maneira então de aleatorizar essas origens e destinos dentro da própria zona. E por outro lado também não fazia sentido considerar que as pessoas que vão de A para B partem todas do centro da freguesia, que normalmente é assim que se faz com a modulação de transportes. Então, em vez de considerarmos que as 2.000 pessoas partem todas daquele centro para outro centro, inventámos um método de aleatorização destas viagens, em que deixam de partir e chegar todas no mesmo ponto, mas passam a partir e chegar em pontos aleatórios na freguesia. E também, em vez de serem 2.000 viagens a vir de A para B, são vários conjuntos de 20 viagens a vir daqui para aqui, 20 daqui para aqui, 20 daqui para aqui. Portanto, isto depois tudo somado vai dar na mesma as 2.000 viagens, mas torna-se um bocadinho mais realista representá-las quando as estamos a dispersar no território, em vez de concentrar apenas num ponto e numa linha de desejo. Depois foi a definição dos sinais, que foram aqueles 3 que já foram apresentados, feito com a TML, e depois a construção das redes. Para isso tivemos também a fazer muitos testes e a ver qual seria o melhor algoritmo de escolha de percursos, porque também o inquérito à mobilidade diz que as pessoas vão daqui para aqui, mas não diz para onde é que vão. Então nós tivemos de estimar, ok, se estas pessoas vão de bicicleta daqui para aqui, então qual é que é o caminho mais provável em que elas vão. E para isso existem roteadores, então, o Google Maps é um exemplo, o OpenStreetMap, o CycleStreet, enfim, há inúmeros roteadores. Pronto, isto também foi um processo que tivemos e que validámos com as contagens que realizamos anualmente aqui em Lisboa. E escolhemos um que é o R5R, também open source, e pronto, foi esse utilizado. E depois também tivemos de decidir que não íamos usar apenas um tipo de percurso, que uma pessoa pode ir daqui para aqui e por este caminho, mas também pode ir por outro caminho, dependendo do perfil do ciclista que é, não é? Há uns que se calhar vão um percurso mais direto, outros preferem um percurso mais seguro, mais tranquilo, que evite se calhar grandes avenidas. Pronto, e nós então estimamos os dois, para ter 2 opções também consoante o que é que o município quer depois fazer. Outro processo foi de sobreposição destes vários percursos, portanto nós estamos a falar de dezenas de milhares, um pouco mais do que uma centena de milhares de percursos diferentes na área metropolitana de Lisboa, a ligar as 118 freguesias. Outro processo de limpeza da rede e de preparação dos mapas visualmente, né, para que fossem minimamente apelativos. E por fim, a estimativa dos impactos socioambientais. Utilizámos uma ferramenta que existe, que é da Organização Mundial de Saúde, que nos ajuda a fazer estas estimativas. E estas estimativas foram feitas não só agregadas para cada município, para saberem, ok, nós para chegar a 4% meta, atingir 4% meta, isso significa que nós teríamos um ganho de não sei quantos milhares de euros e teríamos a evitar não sei quantas mil toneladas de CO2 por ano. Mas também para cada troço, ou seja, quisemos também saber se houver, por exemplo, uma ciclovia aqui feita neste percurso,
conseguimos saber quais é que serão os ganhos ambientais pelo número de pessoas estimadas que poderiam passar ali por sobreposição de todas essas rotas. Bom, passando à frente, o tipo de percurso, como estava a explicar anteriormente, nós tínhamos dois, o percurso mais direto e o percurso mais seguro. Eles por vezes até se podem sobrepor, não é? Mas muitas vezes o que acontece é não se sobrepor. É isso, nós não queremos dar apenas uma resposta aos municípios, queremos dar opção, porque se calhar alguns municípios com menos orçamento, etc., se calhar não podem fazer obras tão pesadas e preferem apostar em sítios que já são calmos por cima, mas que podem ser melhorados e mais atrativos para circular em bicicleta, e outros não, que até querem e que sabem que se apostarem em infraestruturas seguras, de qualidade, em vias mais diretas, que o potencial de trazer mais pessoas a usar a bicicleta é maior. Isto também, para cada para cada troço, é estimado o nível de tranquilidade, que é um indicador que é estimado, é um método sugerido pelo Cycle Streets, e que tem em conta toda a informação que está na própria OpenStreetMap, do número de vias que aquilo tem, portanto se são 4, se são 2, portanto com 4 há de ser menos tranquilo do que ter só uma via de sentido único, não é? Se tem árvores no percurso, qual é a velocidade máxima permitida, se é uma via de acesso local, se é uma via mais estruturante. Pronto, todas as etiquetas que estarão no OpenStreetMap ajudam a estimar este nível de tranquilidade. O que é que acontece? Aqui em Lisboa há muitas vias, ou que não estão classificadas, ou que até podem estar mal classificadas. Pronto, uma consideração. Para todos os cenários, nós consideramos que era possível usar o ferry a ligar as duas margens. Mas para o cenário da intermodalidade, consideramos mais modos de transporte. Portanto, não se admirem de ver viagens que utilizam o ferry, por exemplo, ligar a Almada-Lisboa, até 5 km e até 10 km. Elas vão aparecer porque nos fez sentido como se fosse um elevador, vá. Uma pessoa sem cacilhas é transportada para o outro lado e continua a sua viagem. Mas a distância de viagens da viagem em ferry não é considerada, obviamente, para isto. No cenário de intermodalidade, também consideramos, e nós também pensámos muito o que é que poderia ser considerado ou não, e nós, o software que usámos, o R5R, que é open source, é muito flexível e podemos chegar a 500 combinações, mas nós preferimos ter algo mais conservador, que, por exemplo, não permite que as pessoas façam transfers, portanto, apanham o comboio e depois o barco, ou que apanha um autocarro e depois o metro. Não, nós achamos, já levar uma bicicleta até ao sítio onde apanha o transporte e depois ainda ter que trocar de transporte, que já seria um pouco ambicioso numa primeira fase. Então, consideramos apenas uma viagem num destes modos. Portanto, o ferry, os comboios urbanos, o Metrosul do Tejo e a Carris metropolitana. E não usámos o metro de Lisboa também, porque é muito denso. Este cenário de intermodalidade estávamos a pensar nele a uma escala mais metropolitana, mais de massa. Portanto, isto são as interfaces que consideramos, que até a Miguel nos sugeriu, e também as rotas que consideramos. Portanto, nós tivemos o cuidado de saber que se uma pessoa entra aqui no comboio, não vai sair no comboio ali. Portanto, vai fazer esta linha até aqui e é o potencial de viagens que tem para fazer. E vice-versa também. E também se entra no barco, não vai sair na paragem de autocarro. Pronto, isso não é plausível. Portanto, são estas as linhas que temos e os horários que temos, a frequência que temos, etc. As viagens de autocarro são da Carris Metropolitana projetada ainda, portanto, isto foi estimado em outubro, e estes são o que a TML diz que talvez as rotas que poderão no futuro vir levar bicicletas lá dentro. Também só para explicar o que é esta estimativa por segmento. Portanto, nós temos as rotas entre as várias freguesias, os percursos, entre A e B, e se no mesmo troço da viagem se juntam outras rotas, então o que nós temos é o somatório nessa parte do troço que seja comum. Portanto, vocês nos mapas vão ver, se calhar, linhas mais espessas, com muito mais viagens, e ao lado
um bocadinho menos e depois um bocadinho menos, porque é ali no fundo que que estes percursos que foram estimados se juntam. Em termos de visualização, também não nos pareceu que fazia muito sentido, quando nós estamos a pensar em dar apoio ao planeamento de uma rede e ajudar a prioritizar qual seria essa rede com maior benefício, ter logo a informação toda, todas as linhas que depois ninguém consegue perceber, então onde é que eu começo? Tenho aqui tanta informação. E, portanto, nós temos níveis diferentes de visualização, de qual é o número mínimo de viagens em cada troço. Portanto, nós aqui temos os troços que têm pelo menos 20 viagens a ser percorridas por esse troço. Aqui 100 viagens, aqui 200. Se calhar para uma escala metropolitana faz mais sentido ver algo 5 ou 100 viagens ou com 200, mas depois para uma escala municipal, por exemplo aqui em Mafra, faz mais sentido ver realmente os troços com pelo menos 20 viagens. E isto em cada página de cada município vocês vão ver que há diferenças, e isso diz no texto qual é que é o número mínimo que estão a ver. Em todo o caso, quando nós fazemos depois download dos dados, vemos sempre para o mínimo comum, neste caso para 20 viagens, se for esse o cenário, temos a informação de todos, depois podemos pelo SIG filtrar qual é o número de mínimo que queremos ter. Depois, outra parte importante foi também a limpeza da rede, não é? Não nos fazia sentido ter troços pequeninos muito afastados da rede, e isso também foi descartado, também dependendo do nível de visualização. Pronto, por fim, para a estimativa dos impactos socioambientais, utilizamos esta ferramenta que é o Hit for Cycling, da Organização Mundial de Saúde, na versão 5, e foi dada uma formação também aos 18 municípios de como usar esta ferramenta para os próprios projetos que eles podem estar a fazer, ou para estimar quais são os impactos de uma ciclovia que colocaram há 3 anos, tendo dados para isso, podem fazer essas contas, ou de um sistema de bicicletas partilhadas, perceber o investimento que fizeram, qual é que é então o retorno para a sociedade passado X anos. Portanto, estes impactos são sempre em comparação com o cenário zero, o cenário do imóvel, e estimamos para 1 ano e para 10 anos, sendo que 10 anos é sempre mais plausível, porque já passa aquele efeito de ramp-up, de adaptação. Estes impactos foram estimados por troço da rede para todo o município e para toda a área metropolitana, portanto em três escalas. No cenário da intermodalidade, para além destes, foi também estimado quais são os impactos em se transferir viagens do automóvel para a bicicleta. No cenário 3 também esses foram estimados para aquela primeira e última milha, mas nós também estimámos os impactos de transferir de automóvel para comboio, para autocarro, para ferry ou para metro, essa parte do meio da viagem que não é feita em bicicleta, e aí só para uma escala agregada à área metropolitana de Lisboa. Portanto, para termos também uma noção do que é que são estes impactos socioambientais, estimamos que seriam evitadas entre 8 e 90 mortes anualmente, pelos impactos na saúde e na sinistralidade. A saúde por exemplo, ter mais atividade física. Entre 6.000 e 65.000 toneladas de CO2 evitadas anualmente, por transferência para a bicicleta. Entre 25 milhões e 284 milhões de euros anuais, portanto, na monitorização destas mortes, na monitorização destas 1.000 toneladas de CO2, e também resulta mais ou menos entre 4.000 e 6,6 mil euros por cada novo ciclista ao fim de 10 anos. Passando então ao website. Este é um site que está alojado no servidor da TML, escrito em português, de acesso público. Tem a homepage de resultados gerais e depois fichas de caracterização de cada um dos 18 municípios e uma para toda a área metropolitana de Lisboa, com todos os resultados detalhados. Todos os mapas são interativos, dá para clicar, fazer zoom, ver mais informações, mudar os mapas base, e todos os dados que são disponibilizados podem ser feitos download ou copiados. Tem também uma secção de perguntas frequentes, que nós desejamos que sejam frequentes,
e também um relatório metodológico. Portanto, tem este aspecto. Eu agora vou passar a uma parte mais interativa para mostrar então o site.